Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe mais um Maquiando o Cliente hoje, explicando como fazer esse degradê de sombras maravilhoso. Vou pegar um iluminador de rosto, esse aqui é o Soft & Gentle da MAC, mas pode ser qualquer sombra mais iluminadora, mais perolada que você tenha. Com um pincel de aplicar sombra, bem comum, qualquer pincel de sombra que você tenha. Vou aplicar bem aqui abaixo da sobrancelha. Sem descer muito, ela vai ficar mais aqui em cima mesmo. E já vou aplicar um pouquinho aqui na entradinha. Então, a gente vai começar aqui o esfumado. Então, aqui, ó, o olho é dividido em 3 partes. Aqui embaixo é a pálpebra móvel. Então, vamos lá começar o nosso esfumado. A gente vai fazer um degradê de sombras. Para esse degradê de sombras acontecer, eu preciso usar tom sobre tom. Então, eu vou usar o marrom claro, o marrom escuro e uma sombra mais escura para dar essa impressão de mais escuro e ir suavizando. É o degradê que vai formar esse efeito de esfumado. A sombra mais escura aqui e ela vai suavizando conforme vai expandindo para fora. Vou usar aqui essa paletinha da Vult para vocês verem que produtos nacionais, produtos mais acessíveis, têm ganhado muito espaço no mercado, têm investido bastante em produtos bons. Essa é uma paletinha que eu super recomendo para atendimento profissional. As sombras são pigmentadas, são fáceis de esfumar. Então é bem legal essa paletinha da Rica de Marré com a Vult. Vou começar com essa sombra mais clara. E esse pincel é o 125 da Dye Makeup. Eu vou começar aplicando ela aqui na pálpebra móvel, que é onde eu quero que a sombra fique mais intensa. Então eu vou colocando essa sombra aqui, ó, sem esfregar. Eu só vou depositando ela aqui. Quando eu pego a sombra e o meu pincel tá cheio de sombra, se eu encostar ele aqui em cima, ele vai marcar aqui e eu não vou ter espaço para onde esfumar. Por isso que eu começo depositando aqui embaixo, que eu vou ter espaço para esfumar aqui. Então, deposito aqui. Se o seu pincel tiver ainda com muito excesso de produto, você pode tirar um pouquinho da sombra, depende da pigmentação dela. Com uma esponjinha de apoio, eu vou segurar aqui e vou começar a esfumar. Então, o pincel eu coloco bem em cima da marcação dessa sombra e com o movimento circular, eu começo a levar ela lá para cima, em direção a esse iluminador. Por que eu apliquei esse iluminador aqui? Quando o marrom se encontra com o iluminador, automaticamente ele já suaviza, porque tem essa sombra mais clara por baixo. Então, esse iluminador vai ajudar a gente nesse processo de esfumado, porque ele vai facilitar. Aqui, ó, vou descer com a sombra, sobe e desce. Movimento circular, sobe e desce. A mão bem levezinha, se tem dificuldade com a mão leve, coloca bem aqui no final do cabo do pincel, que daí você não aplica tanta força. Sempre seguindo, ó, esse formato aqui do olho meia lua. O meio do olho é o ponto mais alto da sombra. Então, no caso, é aqui, ó. Eu posso subir com essa sombra aqui perto da sobrancelha que não tem problema. E só com mais um pouquinho de produto, eu vou trazer aqui no côncavo, ó. Essa linha aqui de dentro que ficou marcada, eu vou só dar uma esfregadinha de dentro pra fora, que vai saindo a marcação, a mão bem levezinha. Às vezes a gente acha que quanto mais força na mão, mais vai sair a marcação. Mas é muito pelo contrário, quanto mais suave a mão, mais fácil vai sair a marcação. Ó, então a sombra, quando ela abre o olho, dá pra ver bem a sombra, porque eu subi bastante. Então sempre subir bem. Se a gente mantém a sombra muito pra baixo, quando a pessoa abre o olho, a pálpebra acaba comendo toda a sombra e acaba que não amplia. Pra gente ampliar, pra gente crescer o olho, a gente precisa levar essa sombra bem lá pra cima.
Com o mesmo tom de sombra e com o pincel de precisão da Macrylan, eu já vou esfumar aqui embaixo. Olha uma pessoa. Já vou, ó, emendar essa sombra aqui embaixo. Sempre unindo essa parte de baixo com a parte de cima. Agora com um pincel menor do que o pincel que eu usei anteriormente, ele é a mesma coisa, ele ainda é de esfumar, só que ele é menor. Esse aqui é o EN07 da Pink Gloss. Eu vou pegar essa sombra marrom mais escura para a gente conseguir formar o degradê que a gente quer. Vou fazer basicamente a mesma coisa. Vou começar aqui embaixo, perto da raiz dos cílios. Primeiro eu vou pigmentando essa sombra. E agora eu vou esfumar para tirar a marcação, só que agora eu não vou subir tanto quanto a marrom clara. Essa sombra mais escura precisa ficar por dentro da sombra marrom clara. Ó, eu venho só em cima da marcação. Agora o movimento vai ser mais minucioso, eu não vou abrir tanto o pincel, ele vai ficar com o movimento mais curtinho dentro do côncavo. Para essa sombra não avançar para cima da marrom clara. A única coisa que eu tenho que me preocupar aqui é da transição entre a sombra clara e a sombra escura. Então essa sombra marrom escura, ela ficou por dentro, a marrom clara continua de fundo aqui na bordinha. Vou voltar com o pincel anterior, o 125 da Dye Makeup, e com a sombra marrom clara anterior também. E só vou dar uma esfumadinha aqui na borda só para garantir que ele continue aqui. A gente tem que cuidar tanto com o esfumado aqui de cima, quanto aqui no meio também, ó. Não pode deixar a sombra marcada. Se ela ficar marcada, dá uma varridinha assim de dentro para fora, movimento curtinho, para sair qualquer tipo de marcação. Se você não tem muita prática, muita segurança, aplica um pozinho aqui embaixo. Com esse pincel de precisão da Macrylan também, só que esse é de cabo preto. E também vou esfumar rente aqui os cílios dela. Só que agora essa sombra, igual lá em cima, vai ficar por dentro do marrom claro. O marrom claro sempre tem que permanecer na borda pra gente não perder esse efeito degradê que a gente quer criar. Vou aplicar o pó só por segurança aqui embaixo, porque agora eu vou mexer com sombra preta. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que é a Blackout da Urban Decay. Essa é a sombra mais preta que eu já testei, mas você pode usar a sombra preta que tem aí, ou você pode passar um lápis preto antes para intensificar. Vou pegar com um pincelzinho bem pequenininho. Esse é o E36 da Sigma, mas existem vários similares da Dye Makeup, da Sfumato. E vou aplicar agora por dentro da marrom escura. Começo aos pouquinhos, depositando aos poucos, porque é melhor acrescentar do que ter que tirar depois. Ó, começo bem aqui perto dos cílios, ó, bem aqui embaixo, e com batidinha eu vou subindo. Como eu falei, quando a gente pega o produto, o pincel tá cheio de sombra. Aplico primeiro aqui embaixo e quando eu chego aqui, ó, o pincel já tá com menos produto. Então ele vai mais esfumar do que pigmentar. Mão bem levezinha, ó, eu vou com batidinha, sem esfregar muito o pincel. Movimento bem minucioso. Aqui, gente, a gente tá trabalhando com a sombra preta. A cor preta, ela é a mais escura de todas.
Então não funciona como o marrom. O marrom a gente aplica, esfuma, ele suaviza. O preto, se a gente aplica e esfuma, ele acinzenta a sua maquiagem. Então tem muita gente que fala, eu apliquei um pouquinho de preto quando eu vi a minha maquiagem estava toda cinza. Então o preto ele vai fazer isso. E se ele acinzenta, é muito difícil você conseguir tirar. Mesmo você aplicando, esfumando marrom por cima, sempre vai ficar um fundo mais acinzentado. Por isso tem que ter bastante cautela, movimento curto, movimento minucioso para você não crescer e não ir com essa sombra onde não deve ir. Agora com o pincel do marrom mais escuro, eu vou esfumar as bordinhas desse preto, só para garantir que não vai ficar marcado. Dependendo da forma que você aplica, às vezes você já aplica mais esfumado, nem precisa dar esse acabamento aqui. Aqui também no meio, ó, como eu falei pra vocês, cuidar aqui pra não ficar uma linha marcada. E sempre quando você marca uma sombra, volta com o pincel da sombra anterior. Se você marcou o preto, volta com o pincel da marrom escura e esfuma a bordinha. Se você marcou a marrom escura, volta com o pincel do marrom claro e esfuma a bordinha. Então sempre volta a esfumar com o pincel da sombra anterior para garantir um acabamento e um esfumado bem difuso. Agora eu vou varrer aqui esse pozinho. Aqui para finalizar esse olho, eu vou usar essa sombra aqui mais douradinha. E vou aplicar aqui no canto interno dos olhos. Vou aplicar o delineador, esse aqui é da Suelen Makeup. Como ele tá bem sequinho também, vou pingar aqui o diluidor. Vou aplicar primeiro na linha d'água. Eu aplico o delineador porque ele é muito mais pigmentado e ele dura muito mais com lápis de olho. Com o pincel S123 da Esfumato, eu vou usar a esponjinha de apoio para puxar tanto aqui em cima e o meu indicador eu vou puxar aqui pro lado para deixar a pálpebra bem firme. Começo aplicando aqui no centro da pálpebra. E vou levando para trás. Trago aqui no início, sempre usando a pontinha do pincel. Evita deitar muito ele. O delineador sempre tem que ser compatível com o tamanho da pálpebra da pessoa. Abre um pouquinho, olha lá para a câmera. A Mônica, quando abre o olho, sobra esse espaço aqui de pálpebra móvel. Então, eu não posso fazer um delineado muito grosso, porque senão ele vai tampar toda a sombra. Quando é uma pálpebra móvel bem grandona, você pode fazer mais grosso. Quando é uma pálpebra pequenininha, quando sobra pouco espaço, você tem que fazer bem fininho. Senão acaba diminuindo o olho da pessoa. Para conseguir entrar com o delineador bem aqui na frente, ó, e deixar ele bem fininho, eu puxo bem aqui na frente, ó. Tá vendo como o delineado sobe ali, como essa pelezinha sobe? Se eu faço o delineado sem puxar, ele vai ficar muito grosso. Quando eu puxo, eu consigo entrar com o pincel bem aqui dentro, pra quando ela abrir o olho, ficar bem fininho. E é bom sempre puxar bem assim, porque normalmente o cliente começa a piscar muito o olho quando você vai aplicar o delineado. Então, você puxando, você consegue deixar bem firme o olho dela. De batom, eu vou aplicar o Velvet Ted da MAC. Começo então pelo arco do cupido, a parte de dentro.
Eu gosto sempre de usar a lateral do pincel, eu não uso a ponta, porque a lateral me dá mais precisão e ela pega um espaço maior. Ó, fiz ali o arco do cupido, agora eu vou descer. Vou virar um pouquinho aqui pra mim. Vou descer, só que eu não vou até o final, senão a lateral do meu pincel com batom vai carimbar aqui embaixo se eu vier aqui no final. Então eu vou virar o pincel de baixo para cima para emendar aqui. E preencho. Aqui embaixo começo do centro para fora, viro o pincel de fora para dentro. Se passar um pouquinho, vem com o pincel sujo de corretivo e passa aqui. Sem ficar esfregando, passa uma vez e se precisar vir de novo, limpa o pincel e passa de novo. Se você fica esfregando com o pincel sujo de batom, você vai deixando a boca toda avermelhada. Aqui, ó, a máscara de cílios carimbou aqui embaixo. O que a gente faz? Tanto máscara de cílios quanto o delineador líquido, você consegue usar esse truque. Espere ele secar bem. É um erro você ver que borrou e já vir passar cotonete, porque aquilo vai borrar tudo. Então espera secar, que ele cria como se fosse uma casquinha. Com a mão bem levezinha de cotonete, ó, ele sai inteirinho, sem prejudicar a pele. Então, se você borrou máscara de cílios ou delineador líquido, espera secar e vem com cotonete, que ele cria como se fosse uma película. Você tira com bastante facilidade.